bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar expondo a carta aos Hebreus. Vou dar início ao capítulo 11. Não sei se vai ser possível expor o capítulo 11 em um único vídeo, pois o capítulo 11 ele tem 40 versículos. Ele fala sobre a superioridade da fé e ele vai dar exemplos sobre a fé. E nós estamos aí falando sobre os hebreus, que essa carta foi destinada aos cristãos hebreus que tinham saído do judaísmo e que agora estava caminhando com Cristo, mas que devido às perseguições eles queriam voltar às práticas antigas do judaísmo. E portanto aí no capítulo 11 ele vai falar sobre a superioridade da fé e ele vai dar exemplos de fé. A fé, o maior poder do mundo. Ele começa assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ele, nesses 3 versículos aqui, ele dá uma descrição da fé. O que é a fé? Ele falou assim: olha, fé é certeza. Mas certeza de quê? Olha, a fé é quando eu tenho certeza de que daquilo que eu espero, é a certeza daquilo que eu estou esperando. Eu tenho plena, total convicção de que aquilo que eu estou esperando eu vou receber. Eu não vejo Deus, mas eu creio. Eu não vejo a minha salvação, mas eu creio, eu acredito, eu espero. E ele falou assim: olha, e é a prova das coisas que não vemos. É total, plena convicção de algo que eu espero, é uma coisa que eu espero, é aquilo que eu espero. Eu tenho plena convicção, apesar e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo, mas eu creio pela fé. Por isso que a Bíblia ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque nós não vemos Deus, mas nós cremos que Ele existe. Através de quê? Das coisas que Ele criou, através de todo o sistema que comanda ou das leis que rege este mundo e todo esse universo, nós cremos que Deus existe. É como a energia elétrica. Você não vê energia elétrica, mas você vê o trabalho que ela faz. Quando você liga o motor, quando você aperta o interruptor e acende uma lâmpada. Então você vê o trabalho realizado pela energia. Mas a energia em si você não a vê. Você fica diante de um fio de alta tensão, você não contempla a energia, você não vê energia passando nos fios. Mas se você tocar, se você ligar qualquer coisa naquilo ali, você vai ver o trabalho, o resultado produzido por aquela energia que está passando ali. Então, as coisas de Deus também são assim. Nós cremos pelo trabalho realizado
por aquilo que ele fez. E ele diz aqui também, continua, pela fé nós entendemos, nós chegamos aqui à conclusão que o universo foi o que? O universo aqui ele usou aionas, que eras, ou os mundos, né? Pela fé nós entendemos que os mundos foi formado pela palavra de Deus. Ele usou aqui a palavra rema, porque em grego tem o logos, que é a palavra, e tem o rema. O logos é a palavra em si, e o rema é a palavra dita. Então, é a palavra pronunciada. Então, olha, pela fé nós entendemos que o universo, ou os mundos, o aionos, eles foram formados pela palavra de Deus, ou pelo rema de Deus, ou pela palavra dita de Deus, de modo que aquilo que nós estamos vendo, de maneira que isto aqui que nós estamos contemplando, ele olha, não foi feito do que é visível. Então, o que é visível não foi feito do que é visível, mas sim, olha, aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Se não foi feito do que é visível, então tudo isso que nós contemplamos foi feito de algo invisível. Ou seja, todo este universo, ele foi feito a partir do nada, ex nihilo, do nada. Deus fez isso através da sua palavra, a força do seu poder. Do nada, Deus fez todo este universo. Por isso que eu não tenho muito problema com a ciência, no que se diz respeito na formação do universo, porque eles dizem que o universo foi uma explosão. Não tem muito problema, porque já que se começou praticamente do nada, uma explosão, não tem muito problema. O problema é que por trás de tudo isso existe um Deus todo-poderoso que rege, que estabelece, que coloca leis, regras por trás de todo esse universo, e todo ele funciona de uma maneira harmoniosa. Aí sim eu vejo a mão, eu vejo o poder de Deus agindo em tudo isso. E ele agora, a partir aqui do versículo 4, ele começa a dar os exemplos de fé. Ele fala de Abel. Aí o Abel ele fala de adoração, que o segundo aí vem Enoque. Logo nos primeiros versículos ele fala de Abel, que fala de adoração, e depois de Enoque, que é fé e vivência. Depois fala de Noé, que é fé e trabalho, e depois ele fala sobre os patriarcas, que é a fé e a espera. Os patriarcas esperaram. E provavelmente eu ficarei somente aí nos patriarcas. Ele diz primeiro que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Primeiro, então, ele fala de fé e adoração. Claro que foram seus pais, Adão e Eva, que tiveram o privilégio, antes da queda, de contemplarem a face do Todo-Poderoso, do Deus que rege todo este universo. Aquele que é soberano sobre todas as coisas, o grande Deus, o Yahvé. Eles tiveram esse privilégio de contemplar esse Deus tão magnífico, tão poderoso, que comanda tudo. Adão e Eva tiveram esse privilégio, mas Abel não. Abel, ele nasceu após a queda, mas diz aqui que pela fé, apesar de não ter visto Deus, ele ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. E olha outra coisa, e mesmo depois de morto, por meio da fé, ainda fala. Então,
mesmo depois de morto, aqui o escritor ele está falando algo sobre Abel. Por quê? Porque pela fé ele creu e apresentou o melhor que ele tinha para Deus. Porque ele cria num Deus invisível e um Deus que está por trás de todas as coisas. Depois ele fala de Enoque. Enoque é fé e vivência. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já que não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, o Enoque aqui, ele com 365 anos, ele foi tomado. No seu período, os homens viviam 800, 900 anos. E um homem ser levado com 350 anos, aproximadamente, seria pouco. Então, ele tinha 300 e poucos anos quando ele foi levado. Ele foi arrebatado porque ele não queria experimentar a morte. E diz lá em Gênesis que Enoque andou com Deus. E o fato de ter andado com Deus, isso fala de vivência. Ele foi tão fiel a Deus, tão justo a Deus, que Deus o para si tomou. Pois antes de ser arrebatado, antes de ser arrebatado, ele recebeu esse testemunho de que ele tinha agradado a Deus. E ele falou assim, ele creu tanto em Deus, assim como Abel. Abel creu e adorou, ofereceu o melhor. Enoque creu e andou com Deus. A prática diária. Abel, fé, louvor e adoração. Enoque, fé e andar com Deus. Ele andou com Deus, tinha vivência com Deus, e Deus o para si levou, porque ele cria em Deus, apesar de não vê-lo, mas ele cria em Deus. Depois fala de fé e trabalho, e aqui Enoque. Pela fé, Enoque, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo amor, por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então aqui é fé e trabalho. Deus apareceu para Abraão, não sei se em uma teofania ou somente ele ouviu uma voz de Deus, ou se Deus falou em seu coração. Eu não sei como Deus se apresentou para Noé, mas que Noé, divinamente avisado por Deus, que a terra seria destruída por um grande dilúvio, ele creu. Ele não viu o dilúvio, mas ele creu na voz divina ou no aviso divino que aconteceria um dilúvio muito próximo e que ele, para se salvar, deveria construir uma arca. Então aqui fala de fé e trabalho. Então ele creu em Deus, na advertência divina, no aviso divino, e começou a construir uma arca. E quando a arca estava pronta, Deus enviou o dilúvio, e assim Noé, ele pôde salvar o quê? Ele e a sua família. Então fala de fé e trabalho. Ele creu, confiou, trabalhou e alcançou o quê? Vitória através do seu trabalho. E diz aqui que por meio da fé ele condenou o mundo. Com certeza durante o período que ele estava construindo a arca, demorou muito tempo, provavelmente 100 anos ou até mais, não sabemos, mas durante esse período em que ele estava trabalhando, fazendo a arca, ele falou daquilo
que Deus haveria de fazer e contra o que? Os moradores da terra. Então, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, ele condenou o mundo, foi salvo e ele passou a herdar a justiça, que é segundo a fé. Não a justiça através da obediência à lei, até porque neste período ainda não existia a lei. Então, a justiça ela era por meio da fé. O versículo 8, ele já começa a falar sobre os patriarcas, a fé e espera. Então ele diz aqui, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se para um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, ou como se ele estivesse estrangeiro na sua própria terra. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Ele diz, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que havia sido prometido. Viram-no de longe e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivesse pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Deus deles quem? Por isso fala assim, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então aqui é a fé e a espera. Deus apareceu para Abraão ali em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e falou assim, Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu ali, errante, e foi até a terra de Canaã. Mas diz aqui que ele viveu como estrangeiro, porque Deus havia prometido para ele que daria para ele uma terra, um local, uma pátria. E ele foi para o lugar e ali ele viveu como estrangeiro, porque a terra ainda não era dele, mas ele estava esperando que um dia Deus concretizaria esta promessa. E diz que ele viveu e morreu. Então vocês podem ver que Abraão, Isaque e Jacó, eles viveram em terra estranha, esperando a promessa de Deus. Mas que essa promessa somente concretizaria muitos séculos depois, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, levou para a terra de Canaã, conquistou a terra, e aí sim a terra passou a ser dos seus descendentes. Então é a fé e a espera. Deus prometeu, mas num futuro distante eles tomaram posse. Apesar de que ele falou assim, porque eles esperavam, eles foram para lá, porque muito mais do que a terra ou de uma herança aqui neste mundo, eles esperavam uma herança superior, uma herança celestial, uma cidade nos céus. E ele diz também que pela fé também, a própria Sara, apesar de estéril, Deus havia prometido um filho para o casal. Deste casal viria um filho e viria toda essa descendência que herdaria esta terra. E eles esperaram com paciência, apesar de serem sem vitalidade, porque eles já estavam avançados em idade, não teria chance alguma de terem filhos, mas eles esperaram no Senhor e no momento certo,
quando Abraão tinha aproximadamente 100 anos, aí veio o seu filho Isaque, o filho da promessa. E depois ainda da morte de Sara, Abraão teve um segundo casamento e mesmo com essa idade avançada, Abraão teve mais 6 filhos. Está registrado em Gênesis 25, 2. E agora, aqui no 17, eu vou meditar mais somente esse versículo e nos próximos vídeos eu estarei dando continuidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Está lá em Gênesis 21, 12. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então ele falou assim, olha, pela fé, Abraão, quando foi provado por Deus, quando Deus fez um teste com Abraão, ele não recusou, ele não negou, ele pela fé creu que mesmo depois de morto, Deus poderia levantar Isaque novamente dentre os mortos e fazer deste filho uma grande nação. E olha só, simbolicamente, diante do acontecido, Abraão pela fé, ele recebeu Isaque novamente dentre os mortos. Então ficarei aí no versículo 19. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade a partir do versículo 20. Fiquem com Deus e até lá!